Avião do Eduardo Campos se refere ao acidente que aconteceu com o ex-governador de Pernambuco, presidente do Partido Socialista e candidato para a presidência em 2014. Quando Eduardo Campos anuncia sua candidatura após romper a aliança do PSB com o PT, ele decola nas pesquisas e se torna o terceiro candidato mais popular nas intenções de voto, atrás apenas de Aécio Neves e Dilma Rousseff. Quando ia para São Paulo e começar sua campanha no sudeste do país, o jato de Eduardo sofre um acidente, caindo em uma área residencial na cidade de Santos, ferindo pessoas que estavam na área de colisão e matando todos que estavam a bordo, incluindo o presidenciável. A vice-presidente de Eduardo Campos, Marina Silva, era para estar no avião também, mas decidiu não ir no último minuto. A Polícia Federal e a CENIPA, um órgão da Força Aérea, realizaram investigações sobre o caso e concluíram que o acidente aconteceu por erro dos pilotos que não tinham experiência com aquele modelo de jato, por conta do clima e pelas condições precárias do aeroporto que iam aterrissar. Contudo, a família de Eduardo Campos iria abrir uma petição contra a CENIPA, dizendo que o órgão havia escondido evidências sobre o caso e que as investigações deveriam considerar a hipótese de sabotagem, já que o gravador de voz dos pilotos e o sensor de velocidade do jato estariam misteriosamente desligados. A morte de Eduardo Campos abriria o caminho para a campanha de Marina Silva como sua sucessora, que alcançaria intenções de votos altíssimas depois da morte de Eduardo, com as pesquisas apontando que ela estava em segundo lugar, perdendo apenas para Dilma, e ganharia dela no segundo turno. O PSB começa a ter uma briga interna por conta da nomeação de Marina, já que muitos do partido eram contra as pautas mais progressistas e ambientalistas de Marina, e queriam o político Beto Albuquerque como sucessor de Campos. De qualquer maneira, a Marina não ia chegar no segundo turno, e a Dilma Rousseff iria vencer Aécio e se reeleger nas eleições de 2014. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque eu já falei desse cara bastante lá no Iceberg de Esquisos, mas basicamente Paulo Cogos é um político brasileiro e influencer que faz vários vídeos e vlogs sobre as suas opiniões políticas e defendendo o anarcocapitalismo. Ele fica famoso pelas suas, digamos, reclamações cheias de paixão, onde ele frequentemente grita com a tela e propagando opiniões bem controversas. Por exemplo, dizendo que a solução para acabar com os tiroteios escolares era armar os professores. As eleições gerais de 86 são consideradas as primeiras eleições democráticas do Brasil depois da instauração da ditadura militar. Essas eleições regionais iriam estabelecer o futuro da política brasileira, com vários nomes que iriam dominar a política do país, surgindo mais ou menos nessa época por conta dessa eleição. Por exemplo, foi aqui que nós vimos o surgimento do PMDB, foi aqui que nós vimos o surgimento do PT, foi aqui que vimos a extinção do partido Arena, que era o partido dos militares que governava o país, e os vencedores dessa eleição iriam escrever a Constituinte, que abriria o caminho para a nova república. PC Farias é um cara que eu já falei um pouco na última camada, mas, repetindo, ele foi o tesoureiro da campanha presidencial do Fernando Collor e foi o protagonista do escândalo de corrupção que acabou derrubando o governo do mesmo. Após ser condenado à prisão, PC Farias iria fugir do país, sendo encontrado apenas depois na Tailândia, onde ele seria recapturado e trazido de volta para o Brasil. Ele iria cumprir apenas um terço da sua pena e iria cumprir o resto dela em liberdade condicional. Porém, PC Farias logo depois seria alvo de um assassinato, onde ele e a sua esposa foram encontrados mortos em uma casa de praia. As investigações policiais apresentaram a versão oficial da história, que dizia que a esposa de PC Farias havia matado ele enquanto ele dormia e depois ela cometeu um suicídio com vários tiros no peito. Nem
Nem fudendo que os caras me meteram essa. Porém, essa versão oficial gerou várias dúvidas da imprensa e também de outros investigadores. Como, por exemplo, o perito criminal Ricardo Molina, dizendo que ambos teriam sido assassinados, como parte de um esquema de queima de arquivo. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado e o Partido da Causa Operária são dois partidos da política brasileira, que são considerados de extrema esquerda e servem como a oposição de esquerda ao governo do PT. O plebiscito de 93 foi um plebiscito que aconteceu lá no governo do Itamar Franco. Esse plebiscito iria decidir a forma e o sistema de governo do Brasil, com as formas sendo monarquia ou república e os sistemas sendo parlamentarismo ou presidencialismo, com o presidencialismo ganhando com 69,20% dos votos. Curiosamente, o estado que mais votou a favor da república foi o Piauí e o que mais votou a favor da monarquia foi São Paulo. O poder moderador se refere ao poder que era exercido pelo imperador do Brasil durante a era imperial. Nós tínhamos o judiciário, o legislativo e o executivo, e também nós tínhamos um quarto poder, o moderador, que era o imperador. O papel do poder moderador era basicamente verificar para que as instituições democráticas e estatais estavam funcionando. Então o Brasil nessa época era uma monarquia constitucional. Você ainda tinha uma democracia com partidos e tudo, porém o poder moderador servia como uma espécie de árbitro. 30 mil se refere a essa entrevista de Bolsonaro, onde ele defende uma guerra civil no país e, entre aspas, fazer o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Me desculpa, né? Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo, né? Não eu marginais outros junto comigo. Fiscal do Sarney se refere às medidas econômicas do governo de José Sarney nos anos 80 para conter a inflação, onde o governo congela o preço de mercadorias como tentativa de impedir o aumento dos preços e da inflação. Então, vários brasileiros saíram para os mercados com broches verde e amarelo e tabelas de preços autorizados pelo governo, se dizendo serem o fiscal do Sarney, e denunciavam mercados e varejos que subiam os preços de seus produtos para a polícia. Escândalo de Sobral foi o esquema criminoso que aconteceu no estado de Ceará, que artificialmente aumentou o desempenho de alunos nas escolas para criar a ilusão de que esses municípios, e por consequência o estado de Ceará, tinham a melhor educação do país. Métodos incluíam professoras e diretores dessas escolas darem a cola da prova para os alunos gabaritarem, ou forçar os alunos inteligentes a fazerem as provas de alunos com dificuldades ou que tiraram notas baixas. Esse esquema foi exposto pelo youtuber e jornalista investigativo Wellington Macedo, mas nenhuma das pessoas responsáveis parece ter sofrido qualquer sanção e nós nem sabemos se esse esquema parou de acontecer. Osmar Terra é um deputado estadual do Rio Grande do Sul, conhecido pelas suas opiniões controversas na pandemia da Covid-19, ao dizer que a quarentena apenas aumentava o número de casos de Covid e que a vacina não adiantaria nada para conter a pandemia. Osmar seria cogitado para assumir o cargo de ministro da Saúde no governo Bolsonaro, mas isso não se concretizou. Ele então iria ser contagiado com a Covid-19, mas iria sobreviver. Em 2022, ele seria reeleito para seu cargo de deputado. A cabanagem foi uma revolta separatista que aconteceu em 1835, onde o estado de Grão-Pará, cujo território cobria quase toda a região norte do país, tentou se separar do Império Brasileiro. Os separatistas eram liberais, influenciados pela Revolução Francesa, e sua revolta foi motivada pela suposta negligência do governo imperial em relação às necessidades da população paraense, e tinham um apoio fortíssimo da França.
Os separatistas sofreram oposição não apenas da coroa brasileira, como também de diversos municípios de dentro do Pará que eram contra os separatistas. A guerra duraria 5 anos e resultaria na divisão do estado de Grão-Pará em 2 estados diferentes, o Pará e o Amazonas, e a população paraense seria reduzida drasticamente por consequência da guerra. Lula morreu e foi substituído é uma teoria que aponta que o Lula que vemos hoje não é o mesmo Lula de anos atrás, mas sim um dublê que usa uma máscara para fingir ser o Lula verdadeiro, e que o verdadeiro estaria morto ou incapaz de aparecer publicamente. Isso se dá por causa de certas imagens de Lula que mostram ele supostamente com 10 dedos, uma linha no rosto que parece uma máscara e algumas diferenças aqui e ali. Invasão à Guiana Francesa pode se referir a 2 coisas. A vez que o Brasil colonial invadiu a Guiana Francesa durante as guerras napoleônicas, ou a Operação Cabralzinho, um plano do governo de Jânio Quadros em 1961 para invadir e anexar a Guiana Francesa durante a Guerra das Lagostas. Esse plano de Quadros não iria sair do papel, pois o mesmo iria renunciar pouco tempo depois. Unidade Popular é outro partido de extrema esquerda semelhante ao PCO ou PSTU. Não tem muito o que comentar. A Agência Brasileira de Inteligência é exatamente isso que o seu nome implica. Eles são a CIA do Brasil. E apareceriam nas notícias após revelarem que haviam previsto a invasão ao Congresso Nacional vários dias antes de acontecer. Mas o governo não fez nada por qualquer motivo. Levi Fidelix foi um político, candidato à presidência e fundador do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Ele ficaria conhecido pelo seu projeto do Aerotrem, que buscava instalar um meio de transporte futurista exibido nesse vídeo de demonstração, que serviria como uma alternativa para o transporte público a ônibus. Ele também ficou famoso por esse momento lendário nos debates presidenciais de 2014, onde uma candidata do PSOL pergunta para Fidelix por que ele não defende casais homossexuais como parte de sua pauta de defesa da família. E ele responde dizendo que é porque gays não reproduzem. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha, 18. Fidelix não iria concorrer para a presidência para apoiar a candidatura de Bolsonaro. E em 2021, ele viria ao óbito depois de complicações com a Covid-19. O Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, ou simplesmente DOICOD, foi um órgão do Exército Brasileiro durante o regime militar, responsável pelo assassinato e tortura daqueles que eram contra o regime. O Departamento de Ordem Pública e Social, ou DOPS, é semelhante ao DOICOD. Foi um órgão do governo brasileiro que foi basicamente a polícia política do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, com o fim de perseguir a dissidência contra o Estado, e continuaria existindo mesmo depois da queda de Vargas, e só seria extinto em 1983, no finalzinho do regime militar. Receitas nos jornais se refere aos jornais brasileiros durante o regime militar, que mostravam receitas de bolos e salgados ao invés de suas notícias, como forma de protestar contra a censura do regime. Lulômetro foi um termo criado pelo banco estadunidense Goldman Sachs, que se refere à ligação direta entre a probabilidade de Lula vencer as eleições de 2002 e o aumento do dólar em relação ao real, já que muitos economistas temiam que Lula ia pôr um fim na estabilidade econômica do Brasil em seu governo mais à esquerda. Bolsodória foi uma campanha eleitoral do ex-governador de São Paulo, João Dória, que mostrava Dória como um aliado e parceiro de Bolsonaro, apesar dele não possuir a autorização do Bolsonaro para usar seu nome nas campanhas. Folheto de censura na TV se refere a uma imagem que aparecia na abertura de novelas de televisão no regime militar, informando que aquele programa foi aprovado pelo Serviço de Censura Federal. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário.
Clodovil Hernandes foi uma figura política brasileira. Ele começou sua carreira como costureiro e se tornaria posteriormente um estilista, mas decidiu se tornar um apresentador de TV durante o regime militar. E era conhecido por suas falas polêmicas e impróprias em rede nacional, resultando nele recebendo vários processos por difamação e injúria e sendo demitido de quase toda a emissora que participava. Apesar de ser abertamente homossexual, Clodovil se identificava como um cristão e adotava posições conservadoras, sendo contra o casamento gay em favor da união civil e sendo contra o movimento LGBT e as paradas gays, ao dizer que esses tinham ligação com a prostituição, o uso de drogas e que ser gay não era motivo de orgulho. Clodovil também foi acusado de antissemitismo e racismo pela Federação Israelita do Rio de Janeiro. Em 2006, ele iria se candidatar para deputado federal e ganharia as eleições, sendo o terceiro deputado mais votado na história do país. Em 2009, Clodovil viria ao óbito aos 71 anos de idade por conta de um AVC. O referendo de 63 foi realizado com objetivos semelhantes ao plebiscito de 93. Escolher entre o presidencialismo ou o parlamentarismo como sistema de governo do Brasil. Contudo, ele ocorreu em um contexto completamente diferente. Em 1961, Jânio Quadros renuncia à presidência e seu vice João Goulart deveria assumir o cargo, mas os militares recusaram aceitar a linhagem de sucessão e vetaram a posse de Jango, resultando em uma crise institucional e na criação da campanha da legalidade, liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e pelo general Machado Lopes, que tinha o objetivo de garantir a posse de João Goulart como presidente legítimo do Brasil. A campanha resultou em um acordo entre os legalistas e os militares, onde Jango assume a presidência, mas o Brasil se torna uma república parlamentarista, onde os poderes do presidente são amplamente reduzidos. Em 1963, é então realizado um referendo que abre a possibilidade de manutenção do regime parlamentarista ou o retorno do presidencialismo e, por consequência, o retorno dos poderes do presidente. O resultado foi em vasta maioria a favor do presidencialismo, e Jango iria voltar a governar como presidente até o ano seguinte, em 1964, onde os militares realizaram outro golpe contra o governo, dessa vez bem sucedido. O Sul é o meu país é um movimento que existe na internet brasileira, que prega a secessão da região do Sul do resto do país, sendo esse talvez o movimento separatista mais famoso do Brasil, apesar dele não ter muita força política no momento. A passeata dos 100 mil foi uma manifestação feita por estudantes em 1968 contra o regime militar. Ela se iniciou depois da morte do estudante de 18 anos, Edson Luiz, assassinado por um policial militar com um tiro de queima-roupa. As manifestações, como o nome implica, tinham cerca de 100 mil pessoas participando, e resultaram na prisão de mais de 1.000 pessoas, incluindo o líder do movimento, Vladimir Palmeira. Esses protestos também resultaram em um grande pico de descontentamento público e desobediência civil, que resultaram na implementação do AI-5, que iniciou os anos de chumbo da ditadura. Ciclovia do Haddad se refere aos projetos de expansão de ciclovias feitos pelo então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O que faz esses projetos chamarem a atenção foi o absurdo nível de superfaturamento dessas obras, com a prefeitura gastando cerca de 650 mil reais por quilômetro de ciclovia, o que é, por exemplo, 5 vezes mais caro que as ciclovias em Paris. A protagonista desse escândalo de corrupção e superfaturamento seria a ciclovia Ceagesp-Ibirapuera, onde a prefeitura teria gastado cerca de 47 milhões de reais, só para pintar uma rua de vermelho e botar as placas de sinalização. Esse escândalo resultou no Ministério Público pedindo a cassação de Fernando Haddad, no roubo de dezenas de milhões de reais e no trânsito de São Paulo ficando ainda pior, já que várias estradas estavam sendo convertidas em ciclovias para esses projetos. Eu tô aqui nesse trânsito de merda
E como vocês podem ver aqui na Hélio Pellegrino, que já era uma merda, que tinha 3 pistas, agora tem 2. E por que tem 2? Porque este filho de uma puta desse maldade, né, desse Fernando Haddad, resolveu fazer outra porra de ciclovia. Enfia essas ciclovias no olho do teu cu, Haddad, filha da puta! Enfia no cu da tua mãe! Seu canalha, petralha! Isso aqui é um crime, isso aqui é terrorismo contra o povo. Isso aqui é destruição da cidade de São Paulo, que já era um lixo o trânsito, e agora vai ficar pior, porque esse filho da puta resolveu dar uma de Mao Tse Tung. Quem fez isso foi Mao Tse Tung, ele resolveu acabar com os carros. É isso que esse merda quer fazer. A desculpa é sempre o meio ambiente, porque as pessoas são otárias. Ai, o meio ambiente, a sustentabilidade. Vai tomar no cu essa porra de sustentabilidade, caralho! Eu quero andar de tanque, filha da puta! Cacete! Agora eu tô aqui nessa porra desse trânsito de merda. Isso aqui é coisa de petralha! Malditos vocês que votaram no PT! Malditos sejam! PT, digam um retardado que vota em PT! O Plano Cruzado foi um projeto econômico realizado no governo de José Sarney como uma forma de reduzir a inflação. Esse projeto foi marcado pelo congelamento de preços, com o governo tabelando o preço de diversos produtos, alimentos, serviços, etc. Inicialmente, o plano foi muito bem recebido, e a inflação do Brasil foi reduzida de 12% para 1%, o que permitiu que o partido de Sarney, o PMDB, pudesse eleger vários representantes no Congresso. Contudo, o Plano Cruzado não era sustentável, com produtos simplesmente desaparecendo de supermercados, a redução das exportações e aumento das importações, e as reservas do governo seriam esgotadas. Então a inflação, o preço dos combustíveis e o desdém da população pelo governo de Sarney iriam disparar. Com o fracasso do Plano Cruzado, o governo de Sarney iria aprovar o Plano Cruzado 2, que também iria fracassar, e resultaria no colapso econômico do Brasil e na demissão do ministro das Finanças. Luiz Carlos Alborguete foi um jornalista, apresentador de TV e político, conhecido por expressar as notícias em rede nacional de forma única. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia, eu tô louco. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco! Como é que pode uma mãe, sua vagabunda, tá? Comprar 10 quilos de maconha, esconder no tanque da casa e dizer, filhinho, a mamãe te ama. Pega essa maconha, o menino tem 16 anos de idade, pega essa maconha e vai vender pra gente ganhar dinheiro. Vender maconha, sua vagabunda capivara. Admiro mais a merda do que vocês. Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda. Ao cheiro da merda. Do que dou valor a vocês. Vocês têm que morrer. Bons da boca. Vocês são bons da boca, vocês têm que morrer. Eu tenho mais coisa pra falar aqui. Cambada de filho das putas. Santinho não. Como disse o Ricardo Alexandre. Vendeu uma fita por R$200. Negativo. Uma fita por... Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Porra, eu não sou otário! Ah, onde caiu? Puta que pariu! E na verdade, o advogado, na verdade, ele vai advogar, veja bem... Ele seria eleito deputado estadual pelo Paraná em 4 mandatos consecutivos, e viria ao óbito em 2009 aos 64 anos por câncer de pulmão. Bolsonaro maçom se refere a um vídeo que mostrava Bolsonaro na época que era deputado, discursando sobre o futuro do Brasil em uma loja maçônica no Rio de Janeiro. Embora Bolsonaro não seja oficialmente membro da maçonaria ou de seu culto, a crise do Espírito Santo em 2017 foi o resultado de uma greve pelos policiais militares, que iniciaram essa greve por reclamações de seu salário ser baixo demais e não será ajustado conforme a inflação. Como a polícia militar estava em greve, não existia ninguém para parar os crimes na rua, então o estado capixaba inteiro entrou em caos,
com homicídios, tiroteios, roubos, furtos e todo tipo de crime hediondo acontecendo nas ruas em plena luz do dia, durante todos os 21 dias que a greve teve efeito, resultando na morte de 215 pessoas. Após o fim da greve, o Exército e a Polícia Militar adotaram uma medida de tolerância zero contra o crime, e a segurança pública voltou ao status quo. Rosiana Sarney é a filha do ex-presidente José Sarney e foi governadora do Maranhão em 2 mandatos consecutivos, sendo a primeira mulher a ser eleita governadora do país. Em 2002, ela iria anunciar sua candidatura para a presidência pelo Partido Democratas, mas sua candidatura foi arruinada pelo escândalo de Linus, onde seu marido e presidente da empresa Linus Participações, Jorge Murad, teve 1,3 milhões de reais não declarados confiscados pela Polícia Federal. Esse escândalo de corrupção fez Rosiana derreter nas pesquisas e ela desistiria de sua candidatura, passando a apoiar Ciro Gomes e depois Lula. Hoje em dia, Rosiana exerce o cargo de deputada federal pelo Maranhão.